Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje estamos aqui para dar continuidade na nossa aula sobre nutrientes, mas hoje é a nossa aula 2. Vamos falar sobre as substâncias inorgânicas. Na aula 1 sobre nutrientes, falamos sobre substâncias orgânicas, mas vamos relembrar um pouquinho sobre a nossa frase inicial. Você é o que você come. Já ouviu essa frase? Pois bem. Nós nos alimentamos de diversos tipos de alimentos. Nesses diferentes tipos de alimentos, nós vamos encontrar substâncias que são necessárias e importantes para o nosso corpo, porque elas executam funções específicas. E a sua falta faz com que essas funções do nosso corpo não sejam feitas de forma correta. Então elas são muito importantes. Nós chamamos essa substância de nutrientes, que são as substâncias que o nosso corpo precisa, porque as nossas células são formadas dessas substâncias. Então nós dividimos os nutrientes em dois grupos. Os grupos das substâncias chamadas de orgânicas e das inorgânicas. Na aula anterior, nós estudamos um pouquinho sobre os nutrientes, as substâncias orgânicas, que foram os carboidratos, os lipídios, as proteínas e as vitaminas. Mas nossa aula de hoje nós falaremos um pouquinho sobre as substâncias inorgânicas. Nesse caso, falaremos um pouquinho sobre água e os sais minerais que são tão importantes dentro do nosso corpo. E para começarmos a falar um pouquinho sobre esse assunto, vamos falar da água, que é um elemento indispensável ao nosso organismo, porque a água ela vai ajudar em diversas funções. Para vocês terem uma ideia, os especialistas dizem que se nós tomarmos água numa quantidade suficiente, nós podemos evitar entre 35 a aproximadamente 50 doenças somente com o hábito de uma utilização e consumo correto da água dentro do nosso organismo. Nosso corpo, ele no dia a dia utiliza a água em vários processos. Em breve nós teremos uma aula sobre esse assunto, que é justamente a água e a saúde, ou seja, nós vamos falar sobre as finalidades, ou seja, as funções que a água tem no nosso corpo. Mas hoje, só para nós citarmos um pouquinho sobre a água, eu queria dizer para vocês que o nosso corpo, em diversos processos, ele utiliza a água. Então, por exemplo, vamos só pensar aqui, para produzir a lágrima que lubrifica o nosso olho no dia a dia, nós precisamos de água. Para a produção da nossa saliva, que nós temos o tempo inteiro, precisa de água. Só que fora os processos em que o nosso corpo utiliza água, nós temos uma perda de água. Nós perdemos aproximadamente 1,5 litro de água todos os dias. Como é que nós perdemos 1,5 litro de água todos os dias? Eu não estou falando de utilização, estou falando de perda nos processos da urina, das fezes, do suor e da respiração. Só nesses 4 processos, urina, fezes, suor e respiração, nós perdemos 1,5 litro de água por dia. Então, nós deveríamos repor no mínimo esse 1,5 litro de água. E quando eu estou dizendo água, eu estou dizendo água propriamente dito, não estou dizendo substâncias que contenham água, até porque nosso alimento tem água, né? Tanto é que se não fosse água que nós temos nos nossos alimentos, muitas pessoas sofreriam desidratação, porque há muitas pessoas que não tomam água no seu dia a dia. Então, quando o nosso corpo fica sem água, a gente tem esse processo chamado desidratação. Então, os especialistas recomendam que a gente deva beber pelo menos aí cerca de 2 litros de água por dia. Lógico que se você trabalha em funções que você transpira mais, você acaba tendo que ter a ingestão maior de água. Mas, independentemente do que você faz, num dia comum, você deveria beber pelo menos de 1,5 litro a 2 litros de água por dia. Tá? Bom, a água ela tem várias funções no corpo. Ela ajuda a regular a nossa temperatura, ela evita que nossos olhos, boca, nariz fiquem ressecados,
ajuda a proteger vários tecidos do corpo, oxigenar as nossas células, ajuda a lubrificar as juntas, né, para não ficar muito crocante aí estalando tudo. Enfim, a água ela é importantíssima. Nós teremos uma aula em breve somente das suas funções do nosso corpo, tá bom? E o nosso corpo ele é formado entre 65 a 70% de água, o volume que nosso corpo é composto, né? Então nós precisamos bastante da água em nosso organismo. Bom, se nós pegarmos várias partes do nosso corpo, nosso sangue, pele, todos eles têm uma percentagem, tanto faz falar percentagem ou porcentagem de água. Então, por exemplo, nosso sangue 85%, os nossos músculos 75%, os ossos que são mais rígidos, mesmo assim, tem 24%. Enfim, nós precisamos de água. Quando o nosso corpo fica sem água, a gente entra num processo de desidratação. Quais são os principais sintomas? Tontura, urina muito escura, sede. Nós não deveríamos sentir sede. Nós devemos tomar água antes mesmo de sentir sede, porque quando você sente sede, é porque o corpo já está sentindo a falta da água. A boca seca, dor de cabeça, cansaço, todos esses problemas são causados muitas vezes simplesmente por uma falta de água e um início de desidratação do corpo. Os sais minerais também são importantíssimos, porque eles regulam várias funções do corpo, ajudam que o corpo esteja funcionando bem. O que são sais minerais? Nós conhecemos esses sais minerais como elementos químicos, né? Então, por exemplo, o cloro, o sódio, o iodo, o flúor, o potássio, o ferro, o cálcio, zinco, fósforo, magnésio. Existem outros, todos eles têm a sua importância no nosso organismo. Então, os sais minerais também têm que fazer parte do nosso corpo. Por exemplo, o cálcio é extremamente importante para o fortalecimento dos nossos ossos. Por exemplo, também para os nossos dentes, para que nossos músculos consigam contrair e distender bem, ou seja, fazer suas funções normais, né? O fósforo também é importante para o nosso cérebro, para o nosso sistema nervoso. O zinco é importante para a nossa memória, para ajudar que as proteínas sejam sintetizadas no nosso corpo. O ferro, aquele que a gente encontra no feijão, por exemplo, né, na beterraba, no bife de fígado, é extremamente importante para compor o nosso sangue e muito importante dentro do nosso organismo, sem as quais nós não podemos viver sem. Então, os elementos químicos aí são importantíssimos. E onde é que a gente vai adquirir esses alimentos? Quando a gente concentra vários tipos de alimentos diferentes e essas fontes de alimentos trazem para a gente os sais minerais. Eu vou dar um exemplo aqui. Antigamente as pessoas sofriam muito de uma doença chamada de bócio, mais conhecido como papeira, que é uma doença que por falta de iodo desenvolvia a glândula tireoide, ficava enorme, né? Então você via pessoas com uma papeira, uma bola assim no pescoço, era pela falta de iodo. Hoje, por exemplo, a gente sabe que por uma determinação legal, o sal de cozinha, que é o sal que nós consumimos, por exemplo, ele já tem uma concentração de iodo. Por isso que você pode pegar lá o sal na sua cozinha, ler o pacotinho lá, vai estar escrito sal iodado, porque é colocado uma adição de iodo justamente para evitar que tenhamos essa deficiência de iodo. Mas existem alimentos também, por exemplo, o peixe que tem o iodo, enfim. Então, os sais minerais estão presentes nos alimentos que nós consumimos e eles são extremamente importantes, ok? Lembrando que nós, para termos uma alimentação correta e ter todos os nutrientes, sejam os inorgânicos que nós falamos hoje ou nos orgânicos da aula anterior, a gente precisa primeiro ter uma grande variedade de alimentação. E eu estou falando de variedade, não é de ficar comendo coisas que são mais caras, não é isso. Variedade significa maior quantidade de verduras, legumes. Há muita coisa que você fala, às vezes, eu não gosto muito disso. Às vezes não é nem a questão do gostar, mas é o que aquilo pode trazer de bom para o seu organismo. Então, uma variedade é importante, a proporcionalidade, ou seja, comer na proporção correta as coisas que precisam, e a moderação. O que é a moderação? Tudo aquilo que eu sei que faz mal, que numa quantidade maior vai fazer mal para o organismo, eu posso comer, mas eu tenho que ser moderado. Você pode comer uma pizza? Você deve comer uma pizza,
porém com moderação, não toda semana comer pizza. Isso vale para tudo aquilo que a gente considera alimentos industrializados, enfim, coisas que a gente sabe que no seu excesso acabam fazendo mal para o nosso organismo. Mais uma vez lembrando que existe uma questão aí que é a chamada pirâmide alimentar, que diz com que a gente tenha que ter esses 3 itens: uma validade, uma proporção adequada e moderação daquilo que faz mal, por exemplo, o excesso de doces, refrigerantes, enfim, coisas que nosso organismo não tem a necessidade de consumir tanto. É você saber que tem que ter uma proporção adequada daqueles alimentos que você necessita. Bom, gente, aula sobre nutrientes 2, sobre substâncias inorgânicas, é isso. Espero vocês na próxima aula. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a próxima, se Deus quiser.